primeiramente, já vou começar dizendo que nós somos colegas aqui. Não sou especialista, até mesmo porque é um assunto muito novo. Então, a experiência que eu vou trazer é a farmacotécnica que a gente tem na nossa vida prática da farmácia de manipulação, né? Porque é isso que a gente vai se deparar. Eu vou tentar, o que eu tentei buscar foi informações junto ao único fornecedor qualificado que nós temos do insumo. E hoje eu conheci um rapaz, não estou vendo ele. Ele está se apresentando aí para todos nós, dizendo que é mais um insumo que está sendo trazido. Pedi o laudo para ver se eu conseguia até apresentar para a gente olhar, pelo menos, mas ele não conseguiu, enfim, acho que não veio preparado para isso, né? Então, numa outra oportunidade, a gente tenta dar uma olhada. O que eu posso trocar já desde o início é que, assim, pelo andar do dia de hoje, acho que todo mundo está percebendo que a gente vai ter que estudar muito, né? É muito estudo, é um assunto muito novo. Se a gente sair visitando o médico sem saber do que a gente está falando, a gente vai, né, arrumar um grande problema. Os médicos não vão saber prescrever os manipulados, né? Então, mesmo um médico experiente como o Dr. Laerte, eu não sei se ele já sabe falar do manipulado, porque acho que é um assunto novo, não sei se ele já usa. Então, antes de sair comprando, visitando o médico, a gente vai ter que entender do que a gente está adquirindo. E mesmo a Active tem bastante dúvidas, tá bom? Então, vamos nos ajudar, eu vou fazer o máximo que eu puder e, claro, todas as dúvidas que vocês tiverem, acho importante no final, vai ter o meu e-mail, vocês mandem para mim, eu junto tudo, tô com contato direto com a Active, o que eu não souber, eu vou tentar coletar informações para a gente se ajudar, tá bom? Que o grande objetivo daqui é esse. Do dia de hoje é esse. Então, pode passar, por favor, Vanessa. Então, assim, olha, eu tentei dar uma orientada na conversa da gente. Então, primeiro a gente vai relembrar um pouco de farmacotécnica, que é uma farmacotécnica bem simples. Vocês até vão ver que são coisas assim, farmacotécnica lá inicial da faculdade, cálculos de química analítica simples. Então, é só relembrar um conceito que talvez a gente não esteja usando hoje no nosso dia a dia, porque o sistema faz muita coisa pra gente, né? Mas é simples, tá bom? É só entendimento mesmo. Aí eu acho que o mais desafiador pra gente vai ser adequar as prescrições, vai ser entender o que os médicos estão nos pedindo, já repetindo, é mais fácil a gente orientar o médico a prescrever aquilo que a gente entende, tá? Se ficar buscando receita aí, aleatória, lógico que sempre aparece, né? A gente vai ter que ter a capacidade de olhar, interpretar, conversar com o prescritor e, na dúvida, não aviar, tá? Também vou tentar falar um pouco dos cálculos aqui com vocês e a forma de armazenamento, invase e o acondicionamento, né, as questões aí de temperatura e ambiente, que como a professora Margarete falou, é muito sensível, então a gente vai ter que ter bastante cuidado, que eu acho, uma opinião pessoal, que é outra dificuldade que a gente vai se deparar, tá bom? Porque tudo é muito estável, tudo é muito legal, mas depois que manipulou, quem responde somos nós, né? Então, gente, lembrando aí um pouquinho do que é farmacotécnica, né? É uma coisa que a gente faz todo santo dia na nossa vida. Então, é só dar uma conceituada aí na nossa cabeça. A gente vai estudar as formas farmacêuticas, né? E nesse momento, a gente vai ter que ter muita calma nessa hora. A gente não vai poder sair fazendo o que a gente quer. Chocolate, goma, ai que delícia, quem dera pudesse fazer isso tudo. Com muita parcimônia, a gente vai dar os passos um de cada vez. Primeiro que acho que quem tem liminar aqui são 2 ou 3 pessoas que levantaram a mão. Então assim, quantos nós somos? Então a gente não está nem habilitado a fazer, a gente já está lá viajando nas formas farmacêuticas. Então, se vocês querem uma sugestão, né? Vamos começar com o que a gente está na mão, que é o óleo,
Tá todo mundo na vida, só tem óleo no Brasil. Eu vou sair inventando chocolate e goma? Não, né? Dá uma segurada na ansiedade, que eu sei que todo mundo quer fazer isso, todo mundo quer lançar o diferente, todo mundo quer facilitar a vida do paciente, porque parece que é ruim mesmo o gosto, tá bom? Mas vamos nos acalmar um pouco, né? Então, ó, a gente vai entender os conceitos, as constituições das formas farmacêuticas, a gente vai fazer o planejamento delas, a gente vai formular, vai preparar, tudo isso está dentro da farmacotécnica, bem como cuidar do acondicionamento, da conservação, correção de sabor, odor e cor. Tá? Isso tudo faz parte da farmacotécnica que a gente está falando aqui hoje, tá bom? Então, ó, a gente pode transformar produtos naturais, de origem animais, vegetais, minerais. A gente também está na parte da síntese de medicamentos para diagnóstico, prevenção, tratamento de doenças, tá bom? Isso tudo está dentro da farmacotécnica. E que conceitos que a gente precisa ter na cabeça para lembrar de farmacotécnica? Não é pouca coisa, ó. Química, física, biologia, botânica, farmacognosia, que é importantíssimo no nosso caso, tá? Até aí vem dos slides da professora Margarete, o que a gente faz, né? A cabeça explode, porque farmacognosia é uma disciplina bem complexa e a gente não acessa isso há algum tempo, acredito que a maioria de nós. A gente estuda o quê? Laudos de fornecedor, PDF, né? Então, quem estuda mesmo em livros são pessoas que estão atuando na área e a gente vai precisar ir por esse caminho para trabalhar com cannabis, na minha opinião, pelo menos, tá bom? Próximo assunto. Porque eu acho, gente, que se a gente der um tiro no pé e sair fazendo besteira, vai ser muito ruim, né? Então, quando a gente for para venda, para manipular, a gente tem que estar muito bem para a gente ter certeza do produto que a gente está aviando junto com o médico, porque já pensou se começar a ter resultado ruim e atribuir isso à farmácia? Vai ser um horror para a gente, né? Tá bom? Um tiro no pé. Então, a gente está falando aqui, eu falei que era uma farmacotécnica bem simples, porque é uma simples mistura, é uma solução oleosa, tá? Que eu vou incorporar substâncias oleosas. Eu não posso inventar, porque se eu inventar, eu vou mudar todas as características da solução mãe, que é aquilo que a gente comprou e está autorizado a fazer. Quer dizer, quem tá, né? Então, ó, solubilidade, aspectos físico-químicos, em geral, eu vou ter que olhar. Pra gente, são substâncias oleosas que a gente está falando aqui, tá bom? Aí é uma mistura homogênea que a gente está falando. Na mistura homogênea, a principal característica, se a gente lembrar lá de trás, é a mais simples de todas. Você olha, você não sabe quem é quem ali dentro da mistura, visualmente você não separa. Porque todo mundo é solúvel entre si, todo mundo é óleo, né? E assim por diante. Ó, todos são solúveis no veículo, que é o veículo oleoso, tá bom? E aí a Margarete me deixou um pouco preocupada por conta do veículo, porque a orientação é usa tal. Baseada em quê que eles estão? Porque tanta colocação que ela faz, alguém vai olhar a origem do TCM que compra na farmácia? Você compra TCM, você compra óleo de girassol, você compra óleo de amendoim, óleo de coco, ninguém tem essa preocupação e como ela mesmo disse, é tudo classificado basicamente para a gente, até às vezes a gente entende como inerte, veículo, eu não estou preocupada com isso, eu só estou preocupada se ele oxidou ou não, né? Então aqui a gente vai ter que ter uma série de preocupações que não faz parte da nossa vida, tá bom? Pode passar, Vã. Aí a técnica é bem simples, né? A gente vai pesar os componentes da mistura. Ah, mas são quantos? Quais são? Mais para frente a gente vai falando. Aqui o objetivo é só dar uma orientada geral na farmacotécnica mesmo, tá? Então, a gente tenta respeitar aí a teoria lá, o conceito, né? De diluição geométrica, começa com o menor, vai incorporando os maiores e tenta respeitar. Faz o QSP com o veículo, ajusta volume final, invasa e rotula. Então, farmacotecnicamente falando, acho que é o mais simples que a gente pode ter numa farmácia. Quem está acostumada com a bancada, não tem nada de dificuldade nesse sentido, tá bom?
Aí, gente, umas coisas que eu aproveitei também no momento de me preparar para vir aqui, fui olhar assim o que impacta em soluções líquidas orais, né? O que a farmácia tem que prestar atenção? Quando não envolve água, que é o principal vilão que a gente tem, porque a estabilidade é muito difícil, xarope, suspensão, era simples mistura oleosa. Falei, vou me preocupar com a adequação da dose, né? E fui tentar olhar. Então, eu peguei livro do Anderson, gente, farmacotécnica básica, tá? E aí, ó, o que a gente precisa fazer? Calibrar o que a gente está dispensando. Aí, calibrar, eu tenho que lembrar que vai variar de acordo com o meu conta-gotas ou com o meu frasco gotejador. Cada tipo de frasco, cada tipo de cânula tem um diâmetro, tem uma espessura, enfim, eu tenho que calibrar toda vez que eu trocar. E a outra coisa é o veículo. Mudei o veículo, tenho que voltar à calibração daquele meu dispositivo, tudo bem? Então, sempre prestando atenção nessas duas coisas, tá? E aí trouxe um exemplo de calibração para a gente relembrar junto. Vocês vão ver que não é difícil, é só que tem coisas que entram no piloto automático da nossa vida. Ah, quantos ml é uma gota? X. Ah, a gente não vai poder ter isso aqui. Vamos ter que calibrar, tá bom? Pode passar, Van. Então, eu peguei o exemplo aqui, ó, de um frasco gotejador, botei uma imagem de um frasco gotejador qualquer, aqueles tipo Novalgina líquida, né, que a gente encontra aí nos nossos fornecedores, e usei o TCM, tá bom? Aqui eu não tô levantando densidade, nada disso, vai ser uma calibração física, nós vamos fazer cálculo físico, tá? Lembrando que mudou a temperatura, mudou a umidade, dependendo de onde eu estou, isso vai variar. Então, é um exemplo fictício, tudo bem? Então, o que eu pego? Uma proveta calibrada, tá bom? Aquelas que a gente tem que ter padrão lá, que eu não fico usando para transferência de líquido, nada disso, aquela que é a minha vidraria padrão, que eu tenho na farmácia. Vou lá e vou tentar, eu dei o exemplo de 2 ml, que eu acho que fica mais fácil do que eu ficar pegando pouco líquido, tá bom? E aí a gente vai pingar na proveta até dar o menisco 1 ml. E vou ver quantas gotas deram. Então, ó, no nosso exemplo, eu peguei lá, ó, fiz vamos botar na posição vertical, isso é para a saída da gota, tá, gente? É mais teoria mesmo. Pode ir, Ivan, que o cálculo tá na próxima. Então, ó, no nosso exemplo, para eu completar o volume de 1 ml na minha proveta, eu gastei 20 gotas do meu veículo, que é o TCM. Daí a regrinha de 3 básica. Se para 20 gotas foi 1 ml, 1 gota 0,05. Essa é a volumetria da minha gota na minha farmácia, com o meu frasco, com o meu veículo. Tá bom? Aí, a partir daqui, ó, então, repetindo, 0,05 ml por gota, a partir daqui, todo farmacêutico vai conseguir fazer a conta para adequação da dose dele. Inclusive, guarda esse valor que a gente vai usar o exemplo lá na frente, quando eu mostrar o exemplo de prescrição, tá bom? Então, isso, gente, vai ser necessário toda vez que eu mudar veículo ou mudar o frasco gotejador. E se a prescrição não for em gota, for em ml, se eu não tiver uma seringa dosadora ou aquele copinho dosador, se não for calibrado, eu vou ter que calibrar da mesma forma. Eu não posso dizer que é calibrado só por dizer, eu tenho que ter certeza, e as empresas que mandam embalagem calibrada, elas mandam laudo, tá bom? Então, a gente tem algumas aí que vocês conhecem, né? No mercado, e a gente pode fazer uso disso, tá? Eu acho mais aconselhável calibrar para o seu veículo, minha opinião, tá bom? Próximo, por favor, Van. Então, agora a gente vai começar a tentar olhar um pouco de prescrição, não com esse olhar que foi trazido até agora, imaginando a gente lá dentro da farmácia recebendo uma prescrição. A primeira coisa, a gente vai ter que entender o que é o insumo que a gente está com ele lá dentro, tá? Hoje, só tem um, que é o da Active Farmacêutica.
Me corrige, Cláudia, ela foi também por liminar, né? Sim. E ela recebeu uma liminar antes dos clientes dela terem autorização. Exato. E daí agora a gente está aí, né? Tentando ir atrás disso. E eu acho que uma coisa que eles também fizeram um caminho inverso. Eles não foram entender junto com a classe médica o que a classe médica havia nesse sentido. Então, os exemplos de prescrição que eles têm são dos industrializados, que pra gente não serve, tá bom? Então, a gente vai ter que demandar o mesmo. Olha lá, o menino fazendo Não, mas eu te pedi o laudo. Eu falei, amigo, dá o laudo que a gente vai olhar junto. Olha que oportunidade. Mas não tinha. Então, fica pra próxima. Bateu, tomou. Já tá na mão aqui, já pedi, já tá na Tá mão. bom. Depois eu compartilho por e-mail aí com vocês, né, Claudinha? Pode ser. Gente. Se quiser, eu coloco no material do congresso. Vou enviar então pra Claudinha. Então. Isso aí, porque é bom a gente olhar, né? Tem várias dúvidas que ele não sabe responder, né, pessoal? E aí, sua empresa é qualificada? A gente tem que pedir um monte de documentação, não é verdade? AF, o CMVS, bombeiro, e aí? Cadê? Ele não sabe, coitado, ele é da área comercial, então a gente vai ter que ter um pouco de calma com ele. Tá tudo beleza lá, ó? Pronto? Então, maravilha. Diretor técnico aqui. Maravilha! Ah, não, gente, aí... E não é pouca porcaria. Legal. Então, mais uma saída pra gente, tá bom? Porque assim, eu particularmente acho muito ruim a gente ser refém, né? Aí você fica limitado àquele fornecedor, você não tem como comparar com o outro, tá bom? Maravilha isso daí, porque a gente vai conseguir olhar qual que é melhor para minha necessidade, né? E fazer nossas escolhas. O que a gente tem hoje, exceto que a gente vai conhecer o novo, é esse que é uma solução oleosa de canabidiol a 3%, como a professora. Então, como a Cláudia falou, é 3%. Eu não posso viajar com isso, tá bom? E esse 3% significa 30 miligramas por ml, que como eles todos falaram, sempre é em miligrama. A porcentagem para eles, tá bom? Não sabem muito bem fazer dose desse jeito. Aí a cabeça do farmacêutico, o que ela logo quer fazer? Nossa, vou aplicar fator de correção. Vou já fazer uma correção para 100% que eu vou ficar muito top. Não pode fazer nada com isso, tá bom? Os cálculos são outros, não é com fator de correção. Porque senão eu vou estar corrigindo canabidiol e eu não tenho autonomia para isso. Eu tenho que tentar ajustar a prescrição que eu estou recebendo, tá? Mesma coisa que a gente, pela nossa cabeça, aplicar fator de correção nos controlados da portaria 344. Não sou eu que faço isso. Tá bom? A gente respeita regras, né? Farmacopeicas, tudo bem? Então, só volta um pouquinho, Ivan, só para eu ver se tem alguma coisa ali no final. Sim, ó, o lote atual, ele está com essa concentração de 3,54, que significa 35,4 miligramas por ml. Ele está um pouquinho a mais do que o limite mínimo, tá bom? Então, é essa dosagem que a gente está partindo da solução mãe para adequar a prescrição que é em termos de canabidiol. A prescrição não é em termos de solução. Por isso que esse valor é tão importante, porque o médico prescreve CBD, ele não prescreve solução oleosa, tá bom? Pode passar, Van. Aí agora uns exemplos de prescrições que eu fui pedir. Alguém tem para me dar? A Claudinha foi vítima aí da minha solicitação. Adivinhem? Só me deram prescrição de industrializados. As pessoas não sabem prescrição de manipulado, tá bom? Então, vou trazer alguns exemplos para a gente poder ver como isso chega na farmácia. Aquela farmácia, me corrige de novo, Cláudia, que tem a liminar para dispensar os industrializados, tá tudo bem com ela, ela vai poder atender isso aqui. Manipulação que vai ter, ou querer, não sei qual é o correto. Se eu, Ilusca, não tenho nada de drogaria, poderei
ter uma liminar para industrializados, por exemplo. Você não... Então, entenderam aqui minha pergunta? Eu perguntei para a Cláudia se eu, farmácia de manipulação, não tenho nada de drogaria lá. Quero trabalhar com os industrializados que a gente viu aí bastante. Ela falou que tem um parecer, não sei o nome correto, Cláudia, que a gente pode fazer uso disso para dispensar até se eliminar, tá bom? Os industrializados. Agora, manipular, que é o que a gente está falando aqui, só com a liminar, tá bom? Então, chegou essa receita para mim, eu não tenho industrializado, tô com a liminar de manipulação, tá tudo bem, minha solução mãe tá lá no meu estoque, tudo beleza, posso aviar. Aí eu olho assim, olha como ele escreve. Solução rica em fitocannabinoides, THC/CBD 1%. Eu posso? Próximo slide. Mais um exemplo, agora deu o nome do produto, tá bom? Agora o outro ele não falou nome, mas colocou THC/CBD. Aqui, ó, Lazarus Naturals High Potency Full Spectrum. Aí tem toda a orientação de dose, tá? Próxima. Day e Night. Aí uso contínuo, aí orienta o frasco day, como é que ele faz, aí ele descreve quanto tem de CBD e que é isento de THC, a gente pode olhar e falar, nossa, esse eu posso, é isento de THC, né? Próximo. Aí eu também trouxe uns exemplos, tá bom? Quis trazer bastante com o CBD, que é o nosso foco, porque a gente só tem disponível esse, tá? Então, ó, o Prat da Anaduz tem essas variações, pelo que eu entendi, eu vi mais uma outra hoje. Isso. E daí, isso aqui, gente, é 20 miligramas de canabidiol por ml, de CBD, tá bom? Aí essa Farmausa eu conheci através da Patrícia, que ela cooperou comigo. Tem bastante coisa legal, inclusive, só que tudo industrializado, tá? É 200 miligramas por ml. Não sei nada de preço, não pesquisei preço, não fui atrás disso, mas pelo que estamos vendo aqui, tudo é muito caro, né? E o manipulado também é caro. Próximo assunto. Aqui eu me atentei a pegar só a parte de cima do laudo, depois me arrependi, porque tem uma outra parte que ele traz todos aqueles outros canabidióis lá que eles falaram, mas está tudo escrito não detectado. Tudo. Aí Isso, aí quando a professora Margarete falou, alguns respondem a 0,0, gente, então a gente vai ter que começar a brigar por causa de laudo. Quem é da farmácia, da bancada, do controle de qualidade, qual que é uma dificuldade que a gente tem? Ter laudo decente. Eles fazem o que eles querem com esses laudos. Imagina a gente pedindo espectrofotometria. Socorro! O cara não vai mandar HPLC, gente. Ele vai escrever aquilo ali, ó, e vai achar que tá abafando, porque afinal de contas a Anvisa foi lá e aprovou ele desse jeito. Então, assim, a gente vai ter bastante barreira técnica, né? A gente vai ter que ter pulso firme para trabalhar com isso. Porque a gente vai assumir a responsabilidade se a gente fizer besteira. A gente vai estar junto com o prescritor, porém, vocês sabem que sempre sobra para a farmácia. O médico vai dizer, não, mas eu só prescrevi a dose, você que tem que saber da qualidade do insumo que você está usando. Claro que ele vai dizer isso, eu também falaria. Porque, afinal de contas, é a nossa responsabilidade mesmo. Tá? Eu estava ali pensando atrás, que eu falei, gente, acho que eu vou ser o balde de água fria do povo, mas é que eu me senti assim ali, desde o curso da Consulfarma, que foi com elas três, eu me senti assim. Eu estava numa miragem que era só trabalhar com isso. Ai, que legal, vou sair vendendo cannabis, que coisa legal. Nossa, vou falar para as pessoas. Aí, quando eu ouvi elas lá, já me deu Aí comecei, né? A gente tá na Farmacan, a gente fica acompanhando as coisas, que aí você começa a se interessar. Estou fazendo uma pós-graduação. Você começa a entrar nesse universo de uma maneira mais técnica. Assusta. Porque é muita responsabilidade mesmo, é muito bacana, mas é muita responsabilidade e a gente não tá com a regulamentação que a gente precisa,
Esse é o fato. A gente não está respaldado para isso, tá bom? Mas vamos atrás. Será que é full isso daí? Não, 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 é, né? não. Ele é só CBD. O nosso é só CBD. Porque THC ele vem zero, ó, não detectado. Tá? Aí eu não sei qual professor. Ô, Margarete, teria que estar escrito se tem algum traço de THC aqui? Então, porque a validação, gente, é diferente da metodologia que a gente tem que pedir, tá? Nós somos obrigados a pedir metodologia quando vem assim, né? Se a Anvisa quiser encher nosso saco, cadê a metodologia? A gente não tem, ela pode, né? Aí a gente, não é isso, é a validação do método que ele está dizendo que ele fez. É todo um processo de validação interna que é bem complexo. E eles vão ter que apresentar isso. E aí a gente não sabe como é isso lá fora, as regras são diferentes daqui do Brasil. Enfim, tem muita brecha. Então agora eu vou tentar fazer umas contas aí, tentei ficar o menos chato possível, mas conta é conta, né? Então não tem muito aí o que inventar. Então, as informações importantes que a gente precisa. Saber o teor da minha solução mãe, que isso é o laudo que vai me dar. Este lote que está em vigência aí na nossa vida é 35,4 miligramas por ml de canabidiol. Aí, ó, a gente não aplica fator de correção. Eu tô colocando isso aqui porque foi a minha primeira dúvida. E ela falou que todo mundo pergunta isso para eles, tá bom? Então, não é uma coisa tão fora do comum assim, porque a gente tem cabeça de fator de correção, né? E ela é isenta de THC, é o que eles vendem, tá bom? Então, a gente não vai poder atender receitas que peçam mais do que 35,4 miligramas por ml. Eu só posso aumentar a quantidade de ml se o médico entender isso. Eu não posso. Se a receita vier, tome 5, tome 10, aí é o médico que está dizendo que ele quer mais CBD do que tem ali. Deu para entender? Aqui é só para a gente, antes do cálculo, ver se a gente pode aceitar ou não aquelas outras receitas que a gente estava vendo lá atrás, tá? É meio rapidinho porque a gente já viu. Lembra a primeira que veio em termos de THC? Não podemos. Pode passar, Van. A segunda, mesmo sendo... Não podemos por 2 motivos. Full espectro e nome comercial. Estamos falando de receita B1 azul, não posso nem inventar com receita comum, quem dirá B1, né? Próxima. O terceiro exemplo, ele também, ó, ele colocou que é isento de THC, porém ele deu o nome comercial. De novo eu não posso, tá bom? Infelizmente. Então agora tentei dar um exemplo de uma receita bem básica, que deveria entrar na nossa vida, tá bom? Aí vai ter várias variações, como os colegas estão falando. Se o médico prescrever em miligramas só de canabidiol, eu que vou ter que adequar e tal. Aí, gente, é uma questão que vocês vão ter que avaliar receita a receita, se aquilo não é um combinado com o prescritor que você está acostumado, que você foi lá conversar com ele, explicar suas intenções, né? O ideal é fazer esse caminho com o prescritor, mas aparecendo receitas diferentes, a gente vai ter que ler, entender, fazer conta como a gente faz na nossa vida normal. O importante é vocês saberem a concentração de partida da solução mãe, porque vai ter que corrigir, porque eu vou ter que saber quanto eu vou ter que retirar dela para adequar a dose que o médico está me pedindo. Então, ó, eu dei um exemplo, óleo de CDB, 1.500 miligramas por 50 ml. Aí ele usar 10 gotas sublinguais, aguardando 60, e aí é só modo de uso, né? De 8 em 8 horas por 60 dias, tá bom? Vamos lá, Então, ó, a receita está em termos de óleo CBD canabidiol e ainda está escrito uso oral manipular. Que maravilha, né? Essa aí é a nossa vida que a gente quer. Então, o que eu já peguei lá, ó, só para mostrar para vocês. 1.500 miligramas por 50 dá 30 miligramas por ml, é o nosso sonho de consumo, porque é exatamente a minha concentração. Mesmo assim, eu vou ter que fazer conta de quanto eu vou ter que pegar da solução mãe. Não é só envasar e aviar para ele o total do ml que eu tenho que passar, tá bom? Vamos lá.
A conta básica é aquela lá da química analítica. Concentração 1, volume 1, concentração 2, volume 2. Isso aí todo mundo viu, esquece da cabeça, mas a gente é bem básico, tá bom? Então, a concentração 1 é a minha da solução mãe, que é a que eu tenho, que a minha é o meu insumo, 35,4 miligramas por ml. Essa informação está lá no meu laudo, não foi eu que inventei. Isso pode variar, porque é menor ou igual a 3, não é isso? Não, maior ou igual. Acho que é maior ou igual. Maior ou igual a 3%, que é 30 miligramas por ml, tá bom? O valor 1 é o que eu quero descobrir, que é o volume final que eu vou ter que entregar para o paciente cumprir o tratamento que o médico prescreveu. Porque ele não me disse quanto ele quer, ele só disse que ele quer 60 dias X gotas. Tudo bem? E a concentração que ele quer, 30 miligramas por ml. Aí poderia, ali embaixo, o que eu fiz para chegar em 90? Se vocês se lembram lá atrás, quanto era a minha gota? 0,05 ml. Vezes 10 gotas que ele prescreveu, 3 vezes ao dia, durante 60 dias. Cheguei no meu volume final do tratamento. Estão acompanhando? Então, eu tenho, ó, 35,4 miligramas por ml da minha solução mãe. Aí eu tenho o volume que eu quero descobrir que eu vou ter que pegar dessa solução mãe. Aí eu tenho 30 miligramas por ml, que é a concentração que o médico me pediu. E tenho o volume final, que é o 90. Faço as contas básicas, eu tenho que retirar 76,3 ml da minha solução mãe para garantir aquela dose. Então, gente, não é só pegar 50 miligramas vezes não sei o que, vezes 30, tá? Tem que fazer essa continha da solução mãe. E aí eu faço o que para chegar ao 90? QSP com o veículo de escolha que eles indicaram TCM, que a professora Margarete já falou que a gente tem que entender qual é o melhor, não é qualquer um. Já tivemos essa aula. Botei TCM aqui porque foi orientação deles, tá bom? Então, aí é a questão de fazer lá, ó, pegar a solução mãe, 76,3, a farmacotécnica em si. Aí, se o farmacêutico entender que cabe, daí entra de novo na aula que a gente teve da professora Margarete. Às vezes, o antioxidante pode interferir. Eles nos orientaram a usar 0,2 de vitamina E, tá bom? Se a gente quiser. Como ela é muito instável, eu acho que é adequado colocar, porque se oxida pode gerar aí uma série de questões, né? E disseram que a gente pode colocar flavorizante. Tem algum flavorizante que vocês indicam? Não, qualquer flavorizante oleoso, tá bom? Foi a resposta que eu recebi, tá? Pelo que eu entendi, tem um gosto ruim. Então, gente, ó, aí faz o QSP para 90 ml, que é o volume final que eu vou precisar para dar o tratamento que o médico prescreveu, tá bom? Aí tudo aquilo que a gente conversou, acho que vai ter que passar um pouco rapidinho agora, Van, porque eu tenho bastante coisa. Eu botei faço segunda arte aí, porque daí simples mistura, pessoal, não tem segredo nenhum. Aqui eu coloquei a farmacotécnica, tá bom? Que a gente já falou bem no começo. Cálice de vidro, graduado, calibrado. Se eu quiser deixar para fazer a aferição final, legal, cuidado com perda, né? Mas aí como é um líquido, talvez não tenha tanto. E aí a gente vai fazer todo o passo a passo que a gente já falou de simples mistura, que é bem básico. Pode ir, Van. Aqui eu trouxe exemplos de embalagens que tem na nossa vida, que tem dosador. Essa é legal, que é uma pipeta, ó, tá vendo? Ela é graduada até em meio ml. Tô fazendo propaganda, mas é porque a gente não tem muita opção assim, nem é intenção aí, é só porque faz parte da nossa vida, tá bom? Frasco dosador, aqui gotejador, desculpa, 2 exemplos, tá?
Sempre lembrando, se eu usar o da esquerda depois do da direita, eu tenho que calibrar, que são saídas completamente diferentes, né? Aqui, a gente já está acostumado a usar para vitamina D, né? Que ela já vem, a gente fala que é calibrada, mas eu calibraria, tá bom? Porque ela não calibra, ela deve ter calibrado com água, certo, pessoal? Eu tenho que calibrar com o veículo que eu estou usando, tá bom? Ou calibrou com óleo de amendoim ou com óleo de girassol, porque era para ir gotas oleosas, mas ela não sabe o veículo que eu vou utilizar, tá? Ali é um copo dosador, que também, se vier quantidades maiores, se o médico prescrever em ml ao invés de gota, eu vou ter que adequar aquilo ali também, tá? Próximo, aqui seringa dosadora, que a gente usa muito também, e que coloca lá quem tá acostumado com aquele batoquezinho que encaixa a seringa, tá bom? Essa é uma embalagem bem comum na nossa vida, pode passar, Van. Então, agora a gente vai partir para a rotulagem. Vou tentar passar rapidinho para eu não estourar o tempo aí. Lembrando que estamos trabalhando com portaria 344. É a vida que a gente tem de portaria 344. Então, o insumo chaveado, com farmacêutico, rotula, lacra, faz tudo que vocês conseguirem fazer para não ter problema, né? Ainda mais que a cannabis tem esse interface com tóxico, né? Se eu for rotular, gente, eu lembrar de todas as regras que eu tenho que pôr no meu rótulo, respeitar todas aquelas questões, eu colocaria tara, se eu precisar fazer controle de estoque, eu não vou ter que ficar tirando, pesando, já coloca uma tara inicial na sua embalagem, tá bom? Não sei se a embalagem do fornecedor vem com tara. Vem, amigo. Maravilhoso esse fornecedor. Aí, ó, porque a maioria não põe tara, né, gente? Ele vem como? Num vidro? É vidro? Tá. Legal. Aí você tirou o lacre, a tara já não tá, né, batendo, porque o lacre já... Exato, eu tô falando sem conhecer a embalagem que eu nunca comprei, tá, pessoal? Só tô levantando as possibilidades de interferência aí no estoque, que a Anvisa é chata com perda, né? Aí, ó, para rotular o produto final, como é B1, eu tenho que pôr tarja preta, tá? Aí, ela sugeriu, segundo o fabricante, pra gente orientar a guardar em geladeira. Ué, mas ele é de geladeira? Não, ele não é de geladeira, mas para garantir uma melhor estabilidade, que eu acho que tem a ver com tudo que a Margarete mostrou pra gente, é muito instável. Então, os estudos de estabilidade que foram feitos foi 40 graus, tá bom? Mas, após manipulado, orientaram a colocar após aberto, armazenar em geladeira, que é um outro probleminha que nós vamos ter, porque... Chega essa etiqueta e você mandou entregar na casa do cliente, né? Aí o cliente vai olhar, nossa, mas tá fora da geladeira. Então, aqueles problemas que a gente já enfrenta na vida, né, pessoal? Temperatura muda, umidade muda. Mas aí, pessoal, vamos tentar nos acalmar, podemos fazer o estudo na geladeira. É uma ideia, quando for calibrar, calibra na geladeira, tá bom? Não pensei nisso, mas ela tem razão que interfere. Então, armazenamento, ó, a matéria-prima é temperatura ambiente. No laudo não vem falando para armazenar em geladeira, de 15 a 30 o laudo. Abrigo da luz, calor, frasco âmbar, mantém âmbar, tudo sempre âmbar, tá bom? É muito sensível à luz. Então, armário fechado, não deixa nos nossos armários expostos mesmo, porque tem que estar chaveado já, então já vai estar protegido lá dentro, além do âmbar, né? E o final que eu botei a sugestão ali, ó, de etiquetinha após aberto, porque pelo menos o transporte não impacta muito o cliente, tá bom? Porque senão eles não entendem. Se é de geladeira, como é que você mandou pra mim? Aí aqui, ó, eu só quis trazer algumas coisas, gente, mas peguei tudo dos Estados Unidos, então
É só o fantástico mundo de Bob, né? Porque tá muito distante da nossa realidade, gente. Eu me sinto há uns 15, 20 anos atrás desse pessoal. Então, olha, coisa pra pet, aqui é biscoitinho mastigável, tipo goma, né? Aqueles biscoitinhos mastigáveis para ansiedade. O cachorro da minha irmã come, diz que é maravilhoso, a cachorra fica super 10. Aí só que eu acho que as doses aqui, gente, não é medicamentosa, porque é venda livre. Não, tá na prateleira do mercado. A cachorra Scooby, good vibes. Aí, ó, shampoo hidratante. Eu acho, minha opinião, que aqui são os apelos que a Margarete citou. Tem o traço do canabidiol e coloca lá que é hemp. Tudo é hemp, né? Aqui são as gummies que estão super em alta, né? Aí fizeram aí para auxiliar sono, estresse. Aí ali é uma fibra alimentar, que é bem bacana. Aqui sais de banho, olha lá, tudo tem hemp. É coisa de americano, né, gente? E ali é um leave-in, tá vendo? E aí entra na pegada do natural, do orgânico, a turma vai, gente. É assim, né? E é isso, pessoal. Espero que eu tenha contribuído aí com o nosso conhecimento, né? Porque tá todo mundo aprendendo aqui.